Olá, povo do bem! Mais uma vez estamos aqui juntos nesse contato maravilhoso aqui no YouTube para falarmos sobre as previsões astrológicas da semana do dia 27 de julho até o dia 2 de agosto. Julho está indo embora. Julho deixou bastante ensinamentos para nós, bastante coisas ali se mostraram para nós nesse mês, exigindo a necessidade de revisão, exigindo a necessidade de transmutação. Muitas coisas já foram transmutadas, então agora é a hora de nós aproveitarmos as energias para esse novo ciclo que se inicia, mais um mês que começa, não é? Tanto que eu coloquei aqui uma velinha roxa para transmutar ali também, simbolizar a energia de transmutação, simbolizar a energia de Saint-Germain, que é o mestre da era de Aquário e é quem está ali movimentando, impulsionando todas essas transformações. Então eu vou fazer esse vídeo com essa velinha roxa acesa, não sei se vocês estão vendo, justamente para poder transmutar, né? Ajudar nesse processo de transmutação, ajudar nesse processo de renovação. Eu coloquei aqui em volta alguns quartzos azuis, né? Para poder vibrar também uma energia de calma, uma energia de tranquilidade, uma energia de equilíbrio, e com um sal grosso aqui na base, que é a limpeza energética. São coisas pequenas que nós podemos fazer, e aí eu te convido também a fazer isso na sua casa, para poder ajudar nesse processo, né? Ajudar nesse momento. Eu acho que todos nós estamos encerrando esse mês, né, com a energia ali um pouco remexida, um pouco, enfim, as estruturas abaladas, né? Porque eu tenho certeza que esse processo de transmutação está acontecendo para todos, porque ele é um processo de âmbito coletivo. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então, esse pequeno sortilégio ali, essa pequena vibração, é algo que vai ser extremamente importante para nós. Então, eu convido vocês a fazerem isso na casa de vocês. E eu tenho muitos outros sortilégios, muitas outras coisas que eu posso ensinar para vocês, não é? E eu pretendo ensinar, mas eu preciso também da ajuda de vocês. Como que vocês podem me ajudar? Vocês que curtem o meu conteúdo, vocês que estão assistindo os meus vídeos, que me acompanham nas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho para você não perder nada. Comentem os vídeos, deem feedbacks do que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês gostariam de ver aqui, o que vocês gostariam que eu falasse aqui nos vídeos. Compartilhem com as pessoas que estão também nesse momento de despertar, não é? Para que todos juntos possamos galgar para e passo rumo à evolução espiritual que preconiza a era de Aquário. Eu tenho muito material bacana para compartilhar com vocês, tanto aqui no YouTube, quanto lá nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Mas eu preciso ter um número mínimo de inscritos, tanto aqui no YouTube, quanto lá no TikTok, para conseguir fazer esses outros vídeos, essas lives, para a gente poder estreitar os nossos laços, a gente poder se comunicar em tempo real. Então me ajudem, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, vai lá no TikTok, meu TikTok é Clau Astro Tarô, se inscreve lá. E eu também tenho meu Instagram, Claudiane Astro Tarô, em que eu estou sempre postando conteúdo novo, highlights, informações importantes aqui pra gente continuar nesse processo, tá bem? Meus queridos irmãos e irmãs, povo do bem que me acompanha desde sempre. Bom, agora vamos começar a falar sobre os trânsitos astrológicos dessa semana. A gente já vem ali no mês de julho, né, há bastante vídeos atrás, eu vou falando com vocês, uns 2, 3 vídeos atrás, que nós estamos tendo algumas configurações fantásticas no céu. Esse ano de 2026, ele está sendo um ano especial, porque
Do ponto de vista astrológico, nós estamos vendo ao longo desse ano trânsitos que nós não vemos há muito tempo. Grandes astrólogos da história regrediram em tempos passados para poder observar esses movimentos que estão acontecendo agora no ano de 2026, e não foi observado em nenhum momento aspectos tão maravilhosos quanto esses que estão acontecendo em 2026. Aspectos transformadores, aspectos que mostram o quanto é o momento chave de transformação da humanidade, de mudança, de transmutação, de fato nós ingressarmos no que preconiza a Era de Aquário, no que preconiza esse novo momento do planeta Terra, em que os espíritas falam que a Terra está num processo de transformação, entrando de planeta de expiação para um planeta de regeneração. Então, tudo o que está acontecendo, e os astros mostram que esse é o momento, essa é a chave. E é uma mudança que ela tem que começar dentro de nós, ela tem que começar com cada um de nós, porque se juntarmos todos juntos, evoluindo juntos, a Terra, as engrenagens da Terra, as engrenagens do planeta, as engrenagens mundiais, vão se movimentar também. Por mais que às vezes você perca as esperanças, a gente vê tanta coisa, né, que nos apavora, e às vezes a gente ficamos assim, poxa, muitas vezes eu lembro até da minha mãe, da minha avó, falando que o mundo está piorando. Eu acho que o mundo não está piorando. Pelo contrário, as coisas ruins sempre estiveram ali, mas agora a gente está tendo acesso mais rápido, a gente está conseguindo agir mais rápido para poder cortar o mal pela raiz. Então tem muita coisa diferente que mostra que a Terra está num processo de evolução, ela está num processo de transformação. E você que me assiste, que gosta do meu conteúdo, tem que estar pronto para essa mudança. E eu te convido a juntos trabalharmos nessa mudança e buscarmos essa mudança, não é? Voltando a falar dos trânsitos de 2026, nós tivemos aí já a grande conjunção de Netuno e Saturno em Áries, né, que foi uma conjunção histórica. Estamos tendo ainda, né, o grande trígono entre os planetas geracionais, entre Urano, Netuno e Plutão, que são planetas que têm um movimento um pouco mais lento, e toda a energia que emana deles tem um impacto coletivo, global. E aí a gente tem Urano em Gêmeos, que é o planeta do conhecimento, o planeta da inovação, justamente no signo do aprendizado, da construção, da troca, né? Então tudo tem a ver. Netuno em Áries, que Netuno são os sonhos, são aquilo que você projeta, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você está ali jogando para o universo para ele te devolver. Em Áries, que é o planeta da iniciativa, da coragem, do início, do primeiro passo, nos convidando a dar esse primeiro passo rumo à evolução. E Plutão, que está em Aquário, que Plutão é o grande transformador, é o grande regenerador, é o grande impulsionador da mudança. E ele está em Aquário, que é um planeta que inspira o coletivo, a troca, as sociedades, os grupos. Então tem tudo a ver ali, essa energia que nós estamos vivendo nesse momento. Além desse grande trígono, nós tivemos alguns iodes, né? Tivemos o Golden Iode, que nós falamos há 2 semanas atrás. Se você quer ouvir mais sobre o Golden Iode, você volta a uns 2 vídeos atrás que eu explico bem sobre ele, sobre a energia que ele emana. Nós temos um outro grande trígono, que também é um aspecto de poder, que também ele tem uma base dele é Urano em Gêmeos e o Netuno em Áries. E a outra base dele é o Júpiter, que também ingressou recentemente em Leão,
E Júpiter também é um planeta que, apesar de não ser um planeta geracional, ele também é um planeta que impacta no coletivo. E aí a gente está falando de Leão, que é brilho, que é criatividade, que é força, e a energia de Júpiter ela só potencializa essa energia. Temos o Sol, que ingressou em Leão recentemente, que também potencializa essa energia. Eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo, falando sobre os trânsitos astrológicos da semana. Mas por que eu estou voltando nesse aspecto, né? Porque tem um aspecto que está sendo muito falado e eu quis trazer esse tema aqui para esses vídeos, que quem gosta de astrologia, quem acompanha os conteúdos de astrologia, tem falado muito sobre esse momento. Então eu quis trazer isso também para esses nossos vídeos. Dentro da astrologia, né, nós temos vários astrólogos extremamente importantes e significativos da história da humanidade. E nós temos um astrólogo famoso chamado Barbault. E ele já tinha previsto que nós chegaríamos nesse momento em 2026. Justamente, ele desenhou que o céu estaria formando um aspecto que ele chamou, ele deu um nome para isso. Não é um aspecto de poder, não é um aspecto que a gente estuda na astrologia, mas ele é um aspecto que ele foi justamente formado com esses dois grandes trígonos que nós estamos falando, e a oposição de Júpiter com Plutão, que é uma oposição que a gente já vem falando também há umas semanas atrás, e agora ela está sendo potencializada com o Sol ali também. Então, esses dois trígonos, bem assim, mais ou menos nesse formato, eu vou colocar o desenho aqui para vocês também, para vocês entenderem, formando, e a oposição ligando um trígono, uma base de um trígono e uma base de outro trígono, foi chamado de Sexta de Barbault. Não é um aspecto que é estudado pela astrologia, mas como foi ele que descobriu que nós teríamos esse momento em julho de 2026, e foi quem falou sobre isso há muitos anos atrás, já se sabia que nesse momento a gente teria uma energia muito forte astral, que exigiria justamente aquilo que eu já venho falando para vocês em vídeos anteriores, sobre transmutação, sobre mudança, sobre renovação, sobre reforma íntima, sobre cura da alma, olhar para dentro e fazer com que essa mudança venha de dentro para fora, porque a vida ia exigir que a gente se movimentasse, que a gente procurasse novos caminhos que de fato nos levassem a essa evolução, que nos tirássemos do piloto automático, que nos tirássemos ali fazendo as coisas ali dentro da rotina do dia a dia, mas sem de fato ter uma profundidade, sem de fato mexer ali com o nosso âmago, no nosso ser. Muita gente faz aquilo que não gosta de fazer, muita gente faz aquilo porque tem que fazer, e muita coisa pode ser feita pelo mundo, por você mesmo, pelas pessoas à sua volta, que de fato vão ter valor, que de fato vão agregar. Então é isso que esse momento preconiza para nós. Eu quis fazer essa introdução falando sobre esse aspecto, porque ele coroa aqui tudo que a gente já vem falando em vídeos passados e ressalta a importância desse momento, a importância do que aconteceu e do que ainda vai acontecer nos próximos meses de 2026 e vão continuar acontecendo daqui para frente até mais ou menos 2052, que é quando se encerra a grande era de Saturno. Ah, mas Saturno, a gente não está em Áries, como assim? Ele não é Marte? Não, eu expliquei também em vídeos passados, se você não assistiu, vai lá assistir, eu explico um pouquinho sobre isso também no vídeo de tarô que eu postei na quinta-feira. O que significa a grande era de Saturno que nós estamos vivendo agora. Tá bem, meus queridos? Mais um convite para a transmutação, mais um convite para a evolução, mais um convite para a transformação íntima que vai refletir no exterior, e juntos nós formamos uma corrente positiva buscando a evolução espiritual.
Bom, agora eu vou voltar a falar, né, dos trânsitos da semana. Essa sexta de Barbaua, ela vai continuar ativa enquanto a gente tiver esses aspectos de grande trígonos, enquanto a gente tiver a oposição. Então, lá mais ou menos para os meados de agosto, a gente vai ter essa energia aí vigorando. Então, essa necessidade e esse impulso vai continuar levando para frente, né, levando para cima e para frente. Eu sei que a semana começou no dia 27, mas eu queria só falar mais um pouquinho do dia 26 de julho, porque a gente teve um movimento muito interessante também acontecendo no dia 26 de julho. Eu não falei no vídeo de semana passada de propósito, deixei para falar nesse vídeo aqui, justamente que era para complementar todos os movimentos e todas as coisas que a gente falaria aqui. A gente já teve, né, já acabou, graças a Deus, semana passada, Mercúrio saiu da retrogradação, mas a gente tem ainda Plutão retrógrado que vai ficar até dezembro, a gente tem Netuno retrógrado que vai ficar até dezembro, e a gente tem um outro planeta de impacto coletivo que entrou em retrogradação no dia 26 de julho. Esse planeta é Saturno. Ele que está envolvido ali nesse rolê todo que a gente está falando aí, é o planeta que está regendo a grande era que nós estamos vivendo aí, vai reger até 2052, ele vai entrar em retrogradação e vai ficar também mais ou menos até dezembro retrógrado. E o que isso significa? O que é a retrogradação de Saturno? É mais um convite à revisão, é mais um convite a você repensar determinadas coisas na sua vida. Saturno, ele é o planeta do karma, ele é o planeta do nirvana, ele é o planeta do topo da montanha, que é aonde nós queremos chegar, aonde nós desejamos. E ele também fala de planejamento, também fala de organização, também fala de estratégia, também fala de trabalho, muito trabalho. Então, ele entrando em retrogradação, ele nos convida a revisar os planos e os caminhos que nós estamos traçando na nossa vida para poder atingir o nosso nirvana. Você tem certeza que você está fazendo tudo que você precisa fazer para você cumprir todos os compromissos que você assumiu antes de você reencarnar? Você tem certeza que o que você está fazendo hoje na sua vida está te levando para algum lugar? Está te deixando feliz? Está te deixando contente? Ou você está no piloto automático? Você está empurrando com a barriga? Você está na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e não está ali buscando o que você realmente quer e o que você realmente deseja para você? Esse é o momento de você revisar, de você voltar para a prancheta. Os caminhos não estão dando certo? As coisas não estão funcionando? Vamos dar um passo para trás. Vamos parar e vamos analisar os planos. Vamos analisar para onde você estava indo e ver se é realmente para lá que você quer ir. Se é realmente esse caminho que você quer seguir. Se é realmente isso que você quer conquistar, ou se você está querendo se arriscar em outros caminhos, se você está querendo olhar para o outro lado e alcançar outras coisas na sua vida. Você está querendo de fato abranger ali um âmbito maior, algo que vai te deixar muito mais pleno e satisfeito nessa vida. Tudo isso é para você pensar agora com essa retrogradação de Saturno e todas essas energias que já estão vigorando no céu há muito tempo. Se você tem alguma dúvida que esse é um momento de revisão, agora o Saturno entrando em retrogradação, ele é um momento em que ele vai te forçar. Ele vai te dar aquele pontapé no derrière para você, de fato, fazer alguma coisa. Se você tiver que dar uma capotada, né, cair assim, você cai, mas depois você se levanta, sacode ali e segue em frente. E para, reflete. Se é realmente isso que você quer para sua vida. Isso é o que Saturno vai nos convidar a pensar, a refletir e a recalcular aquilo que a gente está de fato buscando nessa vida enquanto encarnados. Era muito importante que eu comentasse isso para vocês nesse vídeo,
antes da gente falar de todos os trânsitos dessa semana. Tá bem, meus queridos? Bom, agora sim nós vamos começar a falar das energias que estão vigorando essa semana. No dia 27, a gente ainda tem a energia do grande trígono, dos grandes trígonos, muito forte, muito intensa, e a oposição de Sol/Júpiter com Plutão em Aquário. Então é o auge da energia da Sexta de Barbô, o auge da energia desses grandes trígonos e dessas oposições, dessa oposição. E o que isso significa? Significa, mais uma vez, o convite para revisão, o convite para recalcular a rota, o convite para você tentar alterar aquilo que não está legal e trilhar novos caminhos que vão te favorecer. Eu sei que o que eu estou pedindo para você, às vezes não é fácil, às vezes é uma década, é uma vida inteira em que você está ali seguindo um caminho, perseguindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Dá um medinho, dá um receio, tem a incerteza do amanhã, ao mesmo tempo tem as coisas práticas do dia a dia da vida, né? Por exemplo, se a gente está falando aqui de uma grande mudança e transformação profissional, aí às vezes você está numa carreira que você estudou a vida inteira e você sabe tudo sobre aquilo ali, tem muita experiência, mas te rende uma certa grana ali para você pagar as suas contas. E do outro lado você tem algo que te motiva, algo que te transforma, algo que te faz feliz, algo que te move. E aí, o que você vai fazer, né? Você vai pro prático, pro cômodo, pro que já tá ali no seu lugar comum que você domina, ou você vai se arriscar? Dá um medinho, eu sei que dá. E eu falo com conhecimento de causa, assim, porque eu tô citando isso aqui, que é o que de fato está acontecendo hoje na minha vida, e eu tenho certeza que está acontecendo também na vida de muita gente que está assistindo esses meus vídeos. Dá medo, eu sei que dá medo, mas se a vida está nos convidando a isso, se os astros estão nos convidando a isso, se os nossos guias, nossos mestres, nossos mentores espirituais estão nos convidando a isso, vamos confiar, vamos seguir, vamos, quando a gente dá uma fraquejada ali, achar que não vai conseguir, pede ajuda para os seus guias, mestres e mentores espirituais, porque se está escrito no teu livro da vida, se está no teu destino, se está no teu caminho, eles vão dar a mão e vão te ajudar. E você não tem que ter medo, porque às vezes uma porta se fecha, mas uma grande janela se abre, uma janela linda, uma janela com muita luz. Então vamos confiar que essa janela vai abrir, que as portas vão se abrir, que você estando no caminho certo, as energias vão te favorecer para que você consiga atingir aquilo que você precisa atingir. Essas energias, elas ainda vão continuar como por um bom tempo. Então aí a gente está falando do dia 27, a gente está falando do dia 28. No dia 29, aí a gente já entra nos movimentos da Lua, que vai dar só uma pitada a mais nisso tudo, a cereja do bolo. Porque dia 29, que é uma quarta-feira, a Lua se torna cheia. Nós já falamos aqui o que significa a Lua cheia. A Lua cheia é a Lua que expande, é a Lua que potencializa, é a energia máxima, refletida do Sol ali, vibrando. E falando em Sol, o Sol que semana passada entrou em Leão, no dia 29, o Sol também vai formar uma conjunção perfeita com Júpiter. Eles já estão ali namorando, já tem um tempo. Mas na quarta-feira vai ser o auge dessa conjunção, que vai potencializar mais ainda essa oposição com Plutão em Aquário. E a Lua cheia, meus amigos, ela também vai se tornar cheia no signo de Aquário, formando uma conjunção com esse Plutão. Olha que fantástico. De um lado a gente tem Sol e Júpiter. Então a gente tem brilho, muita iniciativa, muita criatividade, muita luz e expansão dessa energia. Do outro lado a gente tem a Lua cheia em Aquário, com esse Plutão retrógrado em Aquário. Olha que combinação explosiva, maravilhosa. Então, use o brilho, a iniciativa e a coragem do Leão para poder revisar os grupos, as sociedades, as parcerias e as filosofias que você está envolvido, se aquilo está agregando. E aí eu tô falando do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, do ponto de vista espiritual.
todas as sociedades e grupos que você está inserido. Tem algum deles, ou vários deles, que os astros já estão mostrando há um tempo para você que não tá legal, que não tá bacana, que não tá trazendo lucro. Não é lucro que eu digo, não tô falando de lucro financeiro, não tô falando lucro de vida, de retorno para você. Então, tá na hora de você ter coragem para mudar aquilo que precisa ser modificado, transmutar aquilo que precisa ser modificado e transformar a sua vida, usar essas energias transformadoras para mudar a sua vida. Fantástico, né? Então a Lua, ela tá só coroando todo esse movimento, toda essa energia. No dia 30 essa energia continua ali, a Lua anda um pouco mais ainda em Aquário. No dia 31, a Lua ingressa no signo de Peixes. E aí ela vai formar uma conjunção com a cabeça do dragão, o nodo norte, que já está também quase saindo ali de Peixes e ingressando em Aquário, porque eu já falei em vídeos passados, se vocês não viram, vai lá assistir, que os nodos lunares, eles andam em movimento retrógrado sempre. Então, como a cabeça do dragão, ela representa a libertação, e ela vai estar ali, essa lua cheia, iluminando ali, então liberte-se dos teus grilhões invisíveis, das amarras que te prendem, busque os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que está realmente no fundo do seu coração gritando para sair. Busque esses novos caminhos e trace tudo que você precisa para que esses novos caminhos sejam atingidos, para que você de fato realize os seus sonhos, para que você transforme todos os seus sonhos em realidade. Olha que fantástico! Que semana maravilhosa que a gente vai ter, essas energias fantásticas vigorando. Vai ser muito bom, vai ser uma energia muito legal. Mas temos também ali uma energia desafiadora, vai nos desafiar ali, vai nos impor alguns obstáculos na nossa trajetória. No dia 2 de agosto, nós teremos a formação de um T-Square. Esse T-Square será da Lua em Peixes, com o Vênus em Virgem e o Marte em Gêmeos, que já estão em oposição. E aí agora a gente vai ter um T-Square dessas energias, né? E o que isso significa? O que esse T-Square vai significar para nós ali? Esse T-Square, ele vai representar com clareza que nós temos que equilibrar as nossas emoções, equilibrar a nossa racionalidade, equilibrar o nosso conhecimento. Se a gente juntar a nossa intuição, os nossos sentimentos e os nossos sonhos, se a gente juntar com planejamento e método, e se a gente juntar com conhecimento, com as coisas que a gente está procurando aprender aí ao longo desse tempo, a gente vai conseguir superar esses obstáculos, vai conseguir superar as dificuldades impostas com tanta mudança acontecendo na nossa vida. Então, se você tiver já focado naquilo que você precisa fazer, nas mudanças que você precisa orquestrar na sua vida, você vai tirar de letra esse T-Square, você vai conseguir transmutar bem essas energias. Mas é importante que você fique atento para isso, tá bem? Uma outra coisa interessante que eu queria falar, ainda voltando na sexta de Barbeau, que é uma energia que vai vigorar aí bastante tempo, esse grande trígono que nós temos formando a sexta de Barbeau entre Urano, Netuno e Plutão, todos esses planetas eles estão no grau 4. E aí eu queria puxar ali um parênteses, né, uma aspas aqui nesse vídeo para falar um pouquinho de numerologia. O que significa o número 4? O número 4, ele é um número da realização. Ele é um número de você de fato agir. Ele é um número que de fato permite com que você concretize aquilo que você já está buscando, aquilo que você está sonhando, aquilo que você está idealizando, aquilo que você está ensaiando. Então, meus amigos, mais uma vez, a numerologia, junto com a astrologia, junto com o tarô, com os conselhos que a gente já vem falando nos vídeos de tarô,
coroa aqui. Você precisa se libertar, você precisa se transmutar as energias, você precisa fazer com que a mudança aconteça de dentro para fora, para que tudo que você precisa e você merece possa acontecer na sua vida a partir de hoje. E é isso que eu desejo para todos vocês. Muita luz, muita força, que você consiga transmutar aquilo que precisa, que você consiga focar nos seus objetivos com brilho, com coragem, com confiança. Eu tenho certeza que você vai ser mais feliz e você vai conseguir atingir tudo aquilo que você precisa e merece nessa terra, vindo do universo e de todos os astros. Tá bem, meus queridos? Muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Eu adorei fazer esse vídeo e eu gostaria que vocês comentassem, que vocês colocassem o que você achou e dessem sugestões de outros temas que vocês gostariam que eu falasse aqui. Aguardem que a gente tem bastante energia bacana de astrologia, tem coisas de tarô também para falar e vários vídeos. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para perder nada e não deixem de interagir nos próximos vídeos. Tá bem, meus queridos? Muita luz para vocês, que vocês aproveitem todas essas energias e direcionem tudo da melhor forma. Muita luz e bênçãos, que os seus mentores espirituais estarão com vocês nessa. Muita luz para todos e até o próximo vídeo. Namastê.